Então vamos falar sobre hipersensibilidade e transtornos autoimunitários. E para a gente entender alguns conceitos e características gerais e conseguir classificar um pouco melhor os tipos de transtorno de hipersensibilidade nesse início aqui da discussão, né? Então os indivíduos que já foram expostos a um antígeno, eles são considerados indivíduos que foram sensibilizados àquele antígeno, certo? E esse mesmo indivíduo que desenvolve uma reação patológica, nele a gente vai dizer que ocorreu uma reação de hipersensibilidade. Seria a resposta excessiva a um antígeno dado. Os transtornos de hipersensibilidade têm algumas características gerais e a gente vai descrever algumas delas, né? Então, a primeira característica: tanto antígenos exógenos como antígenos endógenos podem desencadear uma reação de hipersensibilidade, né? Dentre os antígenos exógenos, a gente tem pólen, alimentos, medicações, micro-organismos e produtos químicos e alguns hemoderivados, né? E no caso dos antígenos endógenos, antígenos teciduais endógenos, a gente vai ter o que a gente vai chamar de grupo de enfermidades autoimunitárias, né? Essa vai ser a classificação para o caso dos antígenos próprios, dos antígenos do sistema imune atacando os próprios antígenos do organismo. A desenvoltura de doenças por hipersensibilidade, de reações patológicas por hipersensibilidade, está altamente associada aos padrões genéticos, né? Então a gente vai ter determinados genes ali, geralmente os genes da sequência HLA ou próximos, né? Outros a gente vai ler um pouco mais para frente, estão relacionados aí à maneira com que se expressam as citocinas e algumas variabilidades das citocinas. E a última característica é que o desequilíbrio, o princípio geral, né, é de que a hipersensibilidade é um desequilíbrio dos mecanismos efetores de resposta imunitária e os mecanismos de controle, que deveriam controlar a resposta imunitária. Então, a gente, por exemplo, tendo resposta a uma picada de abelha, e a resposta deve existir, né? O corpo deve combater aquele veneno, porque ele é uma endotoxina, se ele não for combatido, ele vai matar uma grande celularidade. Mas, se houver um desequilíbrio, se os mecanismos que produzem a resposta imunitária forem muito exacerbados, a gente tem o desequilíbrio e a reação de hipersensibilidade. Nesse caso, a gente consegue classificar, né, as doenças por hipersensibilidade segundo o mecanismo imunitário que media a doença. Então a gente vai ter 4 tipos de hipersensibilidade, né? Estão descritos nessa tabela. O primeiro tipo de sensibilidade que a gente vai estudar é a hipersensibilidade imediata, que é a hipersensibilidade de tipo 1. E ela é a anafilaxia realmente, né? São as alergias, asma bronquial, as formas atópicas. Lembrando que o conceito de atópico, a gente tem aqui, a atopia é fora do lugar. Então, por exemplo, uma proteína, né, responsável, uma citocina, por exemplo, responsável por dada reação, ela está misplaced, né? Ela está trabalhando mais do que deveria. Ou menos, por exemplo, no caso de imunodeficiência. Então, no caso de hipersensibilidade de tipo 1, o que a gente vai ter? Qual que é o mecanismo? O mecanismo é basicamente a produção de anticorpos IgE, e aí a gente vai ter a liberação pelos mastócitos de aminas vasoativas, e aí outros mediadores, né? Lembrando sempre que é uma cascada, e a posterior atração de células inflamatórias. Essas células inflamatórias, sobretudo para hipersensibilidade de tipo 1, elas vão produzir, né, a nossa reação tardia, né? Então, a reação inicial, a reação imediata tá sendo guiada pelos mastócitos e por essa interação mastócito e imunoglobulina E. Mas a reação tardia está mais relacionada aí depois à quimiotaxe
polimorfonucleares, de linfócitos, de monócitos e, mais especificamente, no caso de hipersensibilidade do tipo 1, a gente vai ter a presença de eosinófilos, né? Inclusive, bem, bom, talvez seja bom a gente descrever essa tabela, mas eu gostaria até de mostrar aqui, olha. Então a gente tem aqui um exemplo de resposta inflamatória inicial, que é essa primeira imagem. Então a gente vai ter a degranulação dos mastocitos, liberando histamina, platelet, activation factor, fator ativador de plaquetas, e outros citocinas de modo geral, produzindo edema, né? Então esse vai ser uma das coisas da resposta inicial e a congestão vascular. Então a gente vê aqui alta celularidade vermelha, né, RBCs. E aqui é uma resposta, é um exemplo de imagem histológica de resposta tardia. Então na resposta tardia, no caso de resposta tardia, a gente já vê que não tem tanto edema mais entre as... O que a gente identifica como edema aqui é exatamente observar que entre os núcleos celulares aqui, entre o que a gente vê que está identificado realmente como célula, a gente tem bastante desse espaço branco aqui que é líquido. E aí pode ser líquido proteico ou não, geralmente proteico. E aqui, no caso da reação tardia, a gente já não vê mais tão grande, tão alargados esses espaços entre as células, porém a gente vê a presença de eosinófilos, né? Com uma coloração específica para identificar a eosinofilia, a gente vê a presença dos eosinófilos. Seguindo então, para a gente descrever o restante das hipersensibilidades do quadro e depois fazer uma descrição mais completa de cada uma delas. Hipersensibilidade mediada por anticorpos. Então, quais vão ser as doenças que vão ser identificadas nesses casos? Anemia hemolítica autoimunitária e síndrome de Goodpasture. A gente vai trazer aí o estudo, ou a mínima leitura da síndrome de Goodpasture. Talvez o livro vá descrever quando a gente for ler lá a parte específica para a hipersensibilidade mediada por anticorpos, a hipersensibilidade tipo 2. Mas é interessante que a gente veja aí em específico essa síndrome, talvez, ou a anemia hemolítica mesmo. Acho que o livro vai trazer talvez só a anemia hemolítica. E aí, nesse caso, a gente vai ter que os mecanismos imunitários envolvidos são a produção de IgG e IgM, né? Então, na tipo 1, hipersensibilidade imediata, a gente teria, imediata tipo 1, a gente teria a produção de anticorpos IgE. Na hipersensibilidade mediada por anticorpos, a gente vai ter presença de IgG e IgM. Lembrar, né, tem sempre que salientar. Eu voltou aqui para continuar a discussão. Eu acabei não citando aqui as principais lesões anatomopatológicas que a gente vai ter na hipersensibilidade de tipo 1. Quais vão ser as principais? A dilatação vascular, o edema, a contração do músculo liso, que eu acho que é o principal aqui para o nosso caso, produção de muco e lesão tisular, né? Lesão direta ali ao endotélio. No caso de hipersensibilidade de tipo 2, a gente vai ter que ela é mediada por IgG e IgM, tem que lembrar, e aí é o que eu ia falar na hora, lembrar da abundância de IgM no nosso organismo. E aí, o que acontece? Os anticorpos se unem ao antígeno e a fagocitose acontece, né? Ou a lise da célula acontece, ativando o complemento, né? Se a gente tem complemento ativado ou receptores de FC que estão nas células de defesa ativados, a gente tem a atração massiva de leucócito e inflamação. Mas a gente vai entender um pouco melhor hipersensibilidade de tipo 2 no próximo contexto. Hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, lúpus eritematoso, algumas formas de glomerulonefrite, enfermidade do soro e reação de Artus. E acho que a gente vai também fazer uma leitura um pouco melhor sobre reação de Artus. E aí vai ser um complexo antígeno-anticorpo se estabelecendo em algumas posições anatômicas e específicas, por exemplo, na membrana glomerular, e a gente tem aí glomerulonefrite, né? Vamos entender também um pouco melhor
Mas o resultado, a lesão anatomopatológica que a gente vai ser vasculite necrosante, né? Inflamação primeiro e vasculite necrosante fibrinoide, né? Com alta deposição de fibrina num segundo momento, o colágeno tipo 4. Hipersensibilidade celular tipo 4. E aí vão ser mediadas por células, né? A gente vai observar que o mecanismo imunitário. O mecanismo imunitário é linfócito T ativado, liberação de citocina, inflamação, ativação de macrófago, né? E citotoxicidade mediada pelos linfócitos T, os LTC. As principais doenças vão ser dermatite de contato, esclerose múltipla, diabetes de tipo 1, né? Hipersensibilidade celular, diabetes de tipo 1, artrite reumatoide, enfermidade inflamatória intestinal, que eu acho que vai ser a doença de Crohn, e tuberculose. Então, seguindo a nossa discussão, a gente vai ter aqui o livro fazendo uma descrição básica do que a gente acabou de ler. Então, hipersensibilidade imediata de tipo 1. Essa está mediada por linfócitos TH2 e a gente vai entender melhor qual que é o processo, o que acontece com os linfócitos T helper 2, mas a gente vai ter eles estimulando a produção de IgE e estimulando a ação dos mastocitos. Aí a gente vai ter a liberação massiva de mediadores e atuando aí sobretudo sobre os vasos, né, aumentando a permeabilidade, produzindo edema, e sobre o músculo liso e também a produção alta de citocinas inflamatórias para uma reação tardia. No caso de transtornos mediados por anticorpos, hipersensibilidade de tipo 2, eu insisto em falar em sensibilidade. IgG e IgM são os anticorpos presentes, né? No nosso primeiro caso, IgE, no nosso segundo caso, IgG e IgM. Vão participar direto na lesão das células, favorecendo fagocitose e lise. Então, a gente vai ter um transtorno produzido por provavelmente alguma molécula, alguma dessas duas moléculas, né, das imunoglobulinas, produzindo aí, marcando, opsonizando células que estão sãs, e aí, mas mesmo estando sãs, elas estão opsonizadas por anticorpos ativados, e a gente vai ter lise celular pelas células fagocíticas. No terceiro caso, a gente tem transtorno mediado por imunocomplexos, e neste caso, ao invés de se unirem as duas mesmas imunoglobulinas, ao invés de se unirem às células, a tipos celulares que estão sãos, vai se unir antígenos. Então a gente tem aqui esses transtornos acontecendo, sendo mediados por imunocomplexos, uniões antígeno-anticorpo, né? E, como eu já disse, eles vão começar a se depositar nos tecidos e induzir inflamação, certo? Que aparentemente é o caso do que acontece com a glomerulonefrite, com este tipo em específico de glomerulonefrite, certo? Os leucócitos atraídos para os focos de lesão fazem o que eles fazem em qualquer lugar enquanto eles estão ativos, né? Produção tisular direta pela liberação de enzimas e generação de radicais livres tóxicos, espécies reativas de oxigênio e também espécies reativas de nitrogênio. Transtornos imunitários mediados por células. Então a gente vai ter linfócitos T sensibilizados, neste caso aqui linfócitos T helper 1, T helper 17 e linfócito T citotóxico, e eles é que são a causa da lesão tisular, por isso que a gente vai chamar esse de transtorno imunitário mediado por células, certo? Os linfócitos T, aí por que estes, por exemplo, a gente tem aqui transtornos imunitários mediados por células, certo? E aqui no início a gente também tem que aqui está mediado por linfócitos T helper 2. Por que os linfócitos T helper 2 não entram nessa parte da classificação? Porque por convenção foi estabelecido manter foi estabelecido, na verdade, criar essa classificação de hipersensibilidade imediata por causa das condutas, né? Muito provavelmente por causa das condutas. Então a gente vai ter que
Os linfócitos T citotóxicos, induzindo inflamação, eles vão estar lá classificados junto, vão estar classificados, não vão ser a classificação de hipersensibilidade imediata de tipo 1, certo?